parte do nosso mini treinamento, que é como orar. Como orar é a coisa mais importante, sabe por quê? Como orar não é como as religiões colocam oração. Todo mundo fala, vou orar, vou orar, vou orar. Tem muita bobagem. Eu diria que 95% é bobagem. Porque orar é um relacionamento. Assim como eu relaciono com o porteiro do meu prédio, eu me relaciono com meu cônjuge, eu relaciono com meu filho, com o meu amigo, com o meu vizinho. Eu tenho que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita no meu coração. Então a linguagem aqui do empreendedor exotécnico, cristão verdadeiro, a linguagem do cristão verdadeiro é essa. Isso está na Bíblia. Então, se você é cristão, a primeira coisa é falar, o que é ser cristão? Ser cristão é ter Cristo em si. Como que eu vou ter uma outra pessoa dentro da minha? Espiritualmente você tem. Cristo nasceu em você. Você nasceu em Cristo. Você vive em Cristo. Cristo vive em você. Por isso que eu costumo escrever Cristo em nós. É isso que eu desejo para você. Que você também tenha Cristo. Mas se você tem Cristo, eu tenho Cristo, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da noiva de Cristo. E aí, nós temos que trabalhar então para o reino, não para o mundo. Né? Por quê? Porque é Deus que vai mandar e vai governar os nossos caminhos através da intuição. Que a intuição vem do Espírito Santo. Nós vamos estar em comunhão com a Trindade. A Bíblia fala que nós temos que estar nos céus, à destra, junto com Jesus Cristo, porque nós estamos nele, ele está em nós, é espiritual. Né? E nesse, então, terceiro fase do nosso treinamento, eu gosto muito de lembrar a palavra experiência da vida espiritual. Então, fazer a primeira esfera de conhecimento, que é a temática. Hoje falamos do PGG 3D. A segunda esfera, que é a administrativa. Tanto uma como outra guiada em vida espiritual. E a experiência espiritual se faz vivendo essa trilogia de aqui no empreendedor geotécnico, da parte temática, da parte de administração e da parte de gestão da vida espiritual e da experiência que nós temos com isso. Então, nós estamos todo dia trabalhando para ter uma experiência com um relacionamento com as pessoas, mas ao mesmo tempo ter um relacionamento com o Espírito Santo, que é ele que deve nos guiar. E é isso que a gente vai falar todo dia. Não é que a gente vai falar, a coisa mais importante para o ser humano falar é isso. E nós trazemos então sempre um vídeo, né? Para como preletor, uma pessoa que sabe bem mais, para a gente então ouvir um pouquinho e levar vocês para a playlist correspondente. Vamos estar aí a D719. E lá tem um vídeo original para você estudar, tá bom? Então está aí um exemplo tão simples, tão lindo, desse treinamento proposital do noivo, para então adequar a amada nessa vida da fé. Agora, abram comigo, por favor, Colossenses, mais um texto, para nos ajudar ainda nesse tema, relacionado à busca de sensações. Olha como Paulo coloca isso na Epístola aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Vamos ler versos 18, também 19. Colossenses 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado ou inchado. É a ideia dessa palavra. Inchaço não é um crescimento, não é crescimento, muito menos saudável, não é? É uma doença. Então, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. O que Paulo chamou aqui de mente carnal? Pretexto de humildade, culto de anjos e basear-se em visões. Irmãos, isso nada mais é do que busca de sensações. Então, Paulo está muito claramente escrevendo aos irmãos colossenses, condenando uma vida cristã baseada em sensações. Culto de anjos, visões. Enfatuado sem motivo nenhum na sua mente carnal.
e não retendo a cabeça, da qual todo corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Um detalhe aqui interessante, essa última frase do verso 19. Na verdade, o texto original tem mais a ver com a seguinte tradução: por suas juntas e ligamentos, cresce com o aumento de Deus. Então, como que o corpo de Cristo cresce? Com o aumento de Deus nele. Então, esse corpo cresce quando Deus nele aumenta. Tá vendo, senhores? O corpo cresce com Cristo. Esse é o crescimento, essa é a experiência. E esse crescer de Cristo em nós é uma experiência de relacionamento com Ele. Isso é constante até a vinda dele. Eles estão, a Trindade está nos treinando para a vida eterna, que já começou, mas para estar nos céus com a Trindade. Né? Está aí um preletor que conhece muito mais a palavra, ele diz todos os versículos, quer dizer, não estamos aqui falando do que eu acho, do que eu penso, nem tampouco ele. Ele está interpretando a Bíblia com a própria Bíblia, não da cabeça dele. Mas ele tem o Espírito Santo guiando, evidentemente. E quando que Deus nele aumenta? Quando a cabeça é retida. Isso é vida da fé. Né? A vida da fé é reter a cabeça na cabeça de Cristo. Portanto, eu não sou guiado pelo que eu acho, pela minha cabeça, pelo meu cérebro. Não, eu faço, mas a cabeça da minha cabeça é a cabeça de Jesus Cristo. Não é baseando-se em visões. Não é pretexto de humildade. Não é, segundo o verso 18 diz ainda, culto dos anjos. Quanto tipo de sensações? Então, irmãos, busca de sensações como evidência de fé é um caminho de erro. Porque toda a intenção do dedicado, precioso Espírito Santo é treinar nossa vida da fé. Então, vamos para o lado positivo desse aspecto, desse primeiro ponto aí, as sensações como evidência de fé. Será então que nós estamos condenados a uma experiência espiritual sem sensações? Será? Será que isso é divino? Será que esse é o caminho de Deus? Graças ao Senhor que não. Mas qual é o equilíbrio disso? Abra, por favor, na primeira epístola de Pedro. Veja que texto rico, irmãos, nesse tópico. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Vamos iniciar no verso 6. Desde o verso 3, Pedro fala dessa eleição de Deus segundo a sua misericórdia, regeneração, a herança incorruptível nos céus, né? É o contexto aí que você certamente conhece. No verso 6 ele diz: nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os irmãos estão vendo por que o Espírito Santo deseja nos treinar na vida da fé? Está vendo como Deus treina seus filhos? Com sacrifício, um ofício sagrado. Por isso que as religiões que ficam falando de prosperidade, de tudo dar certo, a pessoa ter dinheiro, família, não é esse o foco. O foco é o relacionamento com Jesus Cristo. É ser forjado em mais semelhança de Cristo, a mente de Cristo, caráter de Cristo, conduta de Cristo. Aí sim eu vou me relacionar com o cônjuge, com a família, com os filhos, com os pais. Então, esse é o princípio do cristianismo. Não é o que se fala na religião ou na sociedade ou culturalmente. Agora, senhores, eu desafio os senhores para pegarem e ir lá no, no nosso nossa playlist, que é a D719,
estudarem esses vídeos com amor, para vocês receberem a revelação. Porque Deus fala direto. Quem fala com amor com Deus, encontra Deus. E aí nasce de novo. Quem nasce de novo já sabe disso, que está em processo de amadurecimento, de experiência espiritual, através do relacionamento. Assim como o nenê acaba tendo experiência humana se relacionando com os pais, depois com os amiguinhos e com os pais, com a família. É a mesma coisa, o novo nascido espiritual. Ele começa um relacionamento eu diria, com os pais, o Pai Celestial, com o irmão mais velho, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Né? E esse relacionamento que vai se desenvolvendo, assim como o novo nascimento dá as experiências, maturidade, experiência espiritual, um nenê também vai tendo uma experiência humana. Né? Quando a gente nasce da barriga da mãe, a gente começa uma experiência humana. Mas só nascendo em Cristo, para Cristo, Cristo em nós começamos a ter uma experiência espiritual. E é isso que eu desejo para qualquer um. Né? É isso que é pouco falado, ninguém fala. Por isso que o nosso projeto é inusitado, é pioneiro, que ainda integra isso na engenharia civil e geotécnica. Então, tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Porque é produto de geotecnia, sondagem, coleta de amostras, ensaios, projeto. Qualquer relacionamento com o cliente tem que saber a necessidade do cliente. Temos que saber fazer a proposta para termos bons resultados, para dar resultados e tudo isso para a glória de Deus, né, sendo guiado pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.